E pessoal, bem-vindos. Então, hoje eu trouxe um mapa muito interessante, que é o mapa do Google Gloss. E por que eu trouxe o mapa dele? Primeiro, porque ele é um comunicador de Mercúrio retrógrado. Estamos com Mercúrio retrógrado no céu em Sagitário, e ele também tem o Mercúrio do céu em Sagitário. Então é legal, né, olhar esse Mercúrio retrógrado em Sagitário nesse momento e pensar um pouquinho sobre ele para nós, mas também pensar um pouco sobre ter um mapa com Mercúrio retrógrado não significa que você não vai ter a sua comunicação, o seu despertar de comunicação. Então, muita gente tem essa dúvida, e esse mapa ajuda a gente a olhar para isso como deve ser olhado. Então, vou pegar aqui um mapa dele. Importante, tá? Esse mapa eu não tenho a hora de nascimento. Então, assim, é um mapa do dia do nascimento que eu pesquisei um pouquinho sobre a vida dele, embora ele é bem discreto, para conseguir trazer alguns pontos interessantes de olhar nesse mapa. Mas eu não vou me aprofundar, não vou ler o mapa todo aqui. Eu vou olhar especificamente algumas coisas que envolvem esse Mercúrio e essa comunicação no mapa dele, tá? Então vamos lá. Esse mapa dele, primeiro, né, como eu falei, é o Mercúrio em Sagitário, vocês estão vendo lá na casa 5. A casa 5, lembrando, né, que ela traz muito o nosso processo criativo, do que a gente gosta de fazer, como a gente gosta de fazer. E esse Mercúrio ali na casa 5, fazendo a sua retrogradação, faz assim, trazer um pensamento de como ele foi exercitando essa expressão no mundo, né, no social, tá? E de cara eu já falaria assim, nossa, ele pode ter sido uma pessoa que estudou bastante, ele fez jornalismo, acho que fez pedagogia também, então ele estudou bastante, ele tem conhecimentos, né, importantes, então ele traz essa característica desses conhecimentos. Pode ter sido uma pessoa também que viajou, e eu sei que ele também saiu de casa cedo, né, foi morar fora cedo. Ele foi morar em Barcelona bem cedo e ele volta para o Brasil quando ele já está meio famosinho. É muito legal olhar, vou aos poucos. Então, esse Mercúrio ali em Sagitário, nessa casa 5 dele, ele traz questões com o pai, né? Então, a casa 5 também traz essas questões com o pai. Em Urano, né, um revolucionário aí que quer é, essa liberdade, que deseja essa liberdade, mas o como ele conseguiria essa liberdade também é uma coisa interessante. Interessante também é um Mercúrio junto, o Mercúrio sagitariano e o Sol sagitariano, né? O sagitariano que tem o Mercúrio também nesse signo tende a exageros, tá? E isso é engraçado porque ele tem um certo exagero ali na hora dele fazer a comédia dele, na hora dele ser o Hugo Gloss, porque na realidade ele é Bruno o nome dele. Então, na hora dele ser o Hugo Gloss, ele tem um certo exagero, ele tem uma anarquia desse Urano em Sagitário, bem interessante. Só que na vida pessoal, ou nas questões dele, ele é super discreto. Muito interessante que eu assisti uma entrevista dele no YouTube para fazer esse vídeo, né, com a Maria, e ela e ela estava justamente falando isso no final, como ele é discreto, né? Como ele é preservado, como ele é diferente, né? O Bruno é diferente do Hugo Gloss que ele criou também. Algumas frases que ele fala: fale bem ou não fale nada. Eu achei isso muito Mercúrio retrógrado. Fale bem ou não fale nada é muito Mercúrio retrógrado. E segura um pouco a tendência a um certo exagero que o Sol e Mercúrio e Urano e Sagitário têm, ele dá essa segurada. Talvez ele só é o Hugo Gloss, né? O Bruno e o Gloss, porque ele tem esse Mercúrio retrógrado. E isso é muito interessante, né? Que ele conta, né, que quando ele começou na internet, ele começou com diversão, ele começou porque ele queria falar, expressar, e não existia essa profissão do blogueiro, né, da pessoa que ia fazer. Então, assim, ele começou porque ele gostava e ele jogando essas piadas, era um humor, né? Tinha uma sátira humorista e tal, e um pouco ácida também. Ele era ácido, não Urano ali, não tinha como.
Então ele começa como uma diversão. E essa diversão que se torna, né, esse trabalho com o tempo. Então isso também é muito interessante, também tem a ver com esse Mercúrio. É interessante que ele fala também, ele conta como que na escola ele era meio rebelde, ele era bem rebelde. E quando ele passa situações fortes na família e significativas na família, que ele diz, né, que foram os apertos que ele passa na família, nessa entrevista ele fala isso, ele diz que foi o momento mais feliz, porque ele pôde estar com os pais separados, o pai e a mãe separados, e ele pôde encontrar um espaço sem o pai dele, né, para poder ser ele mesmo, assim, porque ele recebia uma certa restrição desse pai. Tem muito a ver com esse Saturno e Sol, muitas vezes, tá? Quem tem Saturno perto do Sol, muitas vezes se afasta do pai, por algum motivo. Ou por uma questão de não se dar, ou por uma questão de distanciamento físico, por algum motivo, ou até perda desse pai, mas nem tanto perda com esse Saturno. Geralmente tem um distanciamento, né? Algo que pode afastar um pouquinho desse pai. A rebeldia, né? A rebeldia para ele sair desse espaço onde ele se sentia oprimido. E uma coisa muito interessante que ele relata também é que ele emagreceu no momento que ele consegue se afastar desse pai. Muito esse Mercúrio também, ele fala que ele aprende espanhol assistindo as novelas e também ouvindo as músicas. Então ele tem uma coisa com brincar e aprender, né? Embora ele tenha esse estudioso dentro dele, ele vai brincando com as coisas nessa casa 5 nesse Mercúrio sagitariano, mas sempre puxa um pouquinho atrás e vai com mais responsabilidade, ele pode ter essa essa energia, né, dentro da vida dele. Ele diz também que ele tem desafios de se colocar do tamanho que ele é. Isso é muito, né? Até porque esse Júpiter ali em Aquário, ele se mistura muito com esse coletivo. Então, ele não se vê como o percursor ou como um grandão, ele se vê como um mais um, né? E, enfim, ele fala que ele tem esses desafios de ficar se colocando porque ele acha que é meio soberbo se colocar em cima. Então, achei muito essa mistura, né, desse Mercúrio com esse Júpiter que está lá em Aquário. E para fechar, uma frase que ele fala também é que quando ele passava os perrengues dele, que ele pensava que não tá bom, mas não tá certo, não tá bom. O que que eu posso fazer então para que isso possa ficar bom? Então ele se considera uma pessoa que acha soluções. Então a gente também precisa pensar nisso, né? Que o Mercúrio retrógrado é aquele que retorna para achar soluções, para achar caminhos que a gente não foi capaz de entender em algum momento, que ia passar direto, peraí, volta, que eu vou achar soluções. E ele mesmo fala isso sobre ele. Então, achei isso bem legal de marcar. Tem que pensar que o Mercúrio, embora ele está retrógrado nesse mapa, ele é sagitariano. E o Mercúrio sagitariano é aquele que pensa para frente, né? Aquele que pensa lá no futuro, aquele que está se projetando nesse pensamento, que também tem uma fé, que também tem um otimismo para pensar. Sabe, Mercúrio Sagitário é como se tivesse assim, várias fichas caindo, vários momentos de ideias grandes. O problema é como eu vou colocar essas ideias em práticas, dependendo do signo solar, é desafiador. E esse signo solar também, sendo Sagitário, ele pode ter a tendência assim, eu vou fazer, meu irmão, vou colocar isso aqui, né? E ele fala isso, né? Vou botando nas redes e, eu queria brincar. Então traz essa energia, mas o cuidado, né? Na hora que você estiver lendo o Mercúrio Sagitariano, é olhar o Sol e outros aspectos, assim, tá, beleza, cai um monte de ficha, mas como? Você vai fazer o como também é interessante. Eu dei o exemplo dele para trazer assim, ó, o como que ele faz é assim, mas o como que o outro faz em outro mapa, você vai ter que ver essa posição desse sol. Filosófico, aventureiro, mas é um respeitador. Ele respeita as leis, embora ele questione todas, porque é o Mercúrio Sagitariano, ele vai respeitar. E ele tem essa coisa do respeito, né, às celebridades, e por isso que, embora ele fale de celebridades, as celebridades gostam dele. Então,
é isso, espero que tenham gostado. Sempre vai ter conteúdos aqui de astrologia que possam contribuir para o nosso olhar para o mapa, que possam contribuir para o nosso olhar para esses planetas. E aproveitando essa sequência, toda semana tem um vídeo de uma celebridade que a gente vai pegar um mapa, na verdade, para estudar algum aspecto que traz esse momento do céu, mas que traz alguma coisa interessante e importante para se olhar e se aprender. Então, até a próxima.